Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nesse dia de hoje, manhã de quarta-feira, né? Para a glória de Deus, nesse dia de hoje, nos colocamos aqui mais uma vez para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, amém? No nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, nosso alimento diário, o sustento da nossa vida. Eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Lucas, capítulo 19, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti, porque somos necessitados de Ti, Senhor, porque precisamos do Senhor a cada manhã, a cada dia nas nossas vidas, Senhor, a cada minuto, a cada segundo, Pai. Necessitamos do Senhor diariamente, Senhor, por isso fica conosco, nos ajuda, toma frente, toma o primeiro e melhor lugar, Senhor, nesse dia de hoje, Pai. Fica conosco, Pai, faz a Tua obra, o Teu querer, a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 19, a palavra do Senhor diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo: Quem é ele que se hospeda com homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra tremenda, né? Uma passagem bem conhecida, né? Passagem de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele é aquele que fala conosco, né? Através da sua palavra em todo o tempo. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, ele é fiel, né? E Deus, ele é poderoso. Então, esse homem chamado Zaqueu, né? Era cobrador de impostos, né? Na época de Jesus. E os cobradores de impostos, né? Na época de Jesus, era muito odiado, né? Pelas pessoas, porque eles não tinham, né, uma quantia exata, eles cobravam o que eles queriam, então assim, eram pessoas que eram muito odiadas. Então Zaqueu, além dele ser odiado ali pelo povo, pelos seus, né, ele ainda era um homem de pequena estatura, e aonde Jesus ia, sempre estava uma multidão com Jesus, né? Sempre uma multidão ia atrás de Jesus. Então isso tudo, né, era obstáculos para Zaqueu ver Jesus. E mas no coração de Zaqueu, né, nasceu esse desejo. Ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar daquilo que Jesus estava fazendo, né? Então nasceu esse desejo no coração de Zaqueu, de ver Jesus. Mas havia nesses obstáculos para que ele pudesse chegar até Jesus. Então ele correndo, né, adiante, ele subia num pé de árvore, né, e ficou lá esperando Jesus passar por ali. Mas quando Jesus chega naquele local, Zaqueu foi surpreendido, né? Jesus foi quem viu Zaqueu primeiro. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje estar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus viu a sinceridade do coração de Zaqueu. Jesus viu verdadeiramente o que havia dentro do coração de Zaqueu, porque Jesus, ele não olha o nosso exterior, Jesus, ele olha, né, o nosso interior, né? O que está por fora todo mundo está vendo, mas Jesus olha o que ninguém vê, o que ninguém enxerga, o que Jesus enxerga, né? Que é o nosso interior. Só Jesus conhece o nosso coração. Então, naquele momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia da sinceridade, do desejo que Zaqueu tinha, né, de
reconhecer Jesus, o vazio que havia dentro do coração de Zaqueu, que precisava ser preenchido. E Zaqueu, naquele momento ali, ele entendeu, o coração dele foi aberto, né? E a porta do coração de Zaqueu foi aberta e Jesus entrou para preencher o vazio que havia na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque há vazios dentro de nós e só é preenchido com a presença de Deus. Muitas das vezes, né, procuramos preencher com tantas coisas, né, que o mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas para ser preenchido, o vazio que há dentro de mim, dentro de você, mas nós não conseguimos preencher com as coisas desse mundo. Só conseguimos preencher com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo de Deus, quando ele passa a fazer morada dentro de nós. Então, quando ele entra e ele passa a fazer morada, todo vazio que havia é preenchido, todo espaço que havia é preenchido com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas não compreendem, elas têm tudo, são pessoas ricas, pessoas que não falta nada, mas dentro delas, quando elas colocam a cabeça no travesseiro para dormir, há um vazio muito grande. Elas não conseguem entender, aleluia, o porquê daquilo, né? Porque é a falta do Espírito Santo, é a falta que Deus faz na nossa vida. Quando nós não temos Jesus, nós procuramos, né, preencher esse vazio de diversas formas, mas não consegue, porque só é realmente preenchido com a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que nessa manhã de hoje, né, abra teu coração. Abra o teu coração. Jesus, ele quer entrar, ele quer fazer moradas. Aqui ele abriu o coração dele, ele abriu aqui a porta da casa. A porta da casa representa o nosso coração. Zaqueu abriu e deixou Jesus entrar. Jesus entrou e fez morada. E Jesus disse o quê, né? O povo ali tinha Zaqueu como pecador, mas Jesus disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nessa manhã de hoje, você possa abrir o teu coração, você possa deixar Jesus entrar, ele quer fazer morada, né? Ele diz, a palavra diz o que lá em Apocalipse 3:11, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje é uma manhã a qual Jesus, ele quer entrar na tua vida, ele quer entrar na tua casa, né? E quando ele entra, há mudança, há transformação. Olha o que aconteceu na vida de Zaqueu, esse encontro mudou a vida de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um homem que ele defraudava as pessoas, ele cobrava além, né, do que era necessário. Mas ele imediatamente ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, né? E ele disse, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então ele compreendeu, ele reconheceu o seu pecado e compreendeu que aquilo que ele fazia estava errado, né? Porque quando Jesus chega, há mudança, há transformação. Quando Jesus chega, há mudança. Tem que haver essa mudança, tem que haver essa transformação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então deixa Jesus entrar. Ele quer entrar na tua vida, ele quer mudar, ele quer transformar, né, a tua vida completamente. Louvado seja o nome do Senhor, porque só Jesus faz isso, só Jesus faz essa transformação. E quando nós temos esse encontro com ele, essa transformação acontece. Essa transformação, ela chega, assim como chegou na vida de Zaqueu, assim como esse encontro mudou a vida de Zaqueu. Jesus hoje, ele quer ter um encontro com você, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história, tudo que você viveu até aqui, né? Jesus, ele quer mudar. Talvez você viva aí, né, uma vida completamente no pecado, né? Que nem era Zaqueu, ele era um homem pecador. Mas Jesus, ele veio exatamente para isso. Talvez você diga, para mim não tem jeito, para mim não tem solução. Tem. Jesus, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele veio justamente para isso, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Então, abre o teu coração, deixa Deus entrar, deixa o Espírito Santo de Deus fazer morada, fazer a transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus chega, tem mudança, tem transformação. Deus, ele muda. Deus, ele trabalha na vida daquele que abre o coração e deixa Jesus entrar, e deixa Jesus trabalhar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então deixa essa palavra hoje para o teu coração, para a tua vida. Abre a porta do teu coração. Jesus, ele está batendo, ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer trazer a transformação, a mudança de vida que você tanto busca, que você tanto procura, né? Mas você ainda não conseguiu essa mudança. Esse vazio que há aí dentro, Jesus, ele quer preencher hoje com a presença dele, né? E no nome do Senhor Jesus, assim como ele fez
fez na vida de Zaqueu, Ele quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua história. Amém? No nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. E até amanhã.